Olá, tudo bem? A gente vai reagir a um vídeo aqui do canal JJ. É um vídeo meio forte aí, se você não gosta de cenas muito fortes, eu recomendo nem assistir, mas é reflexão sobre o inferno bíblico, um assunto bem delicado. Vamos lá? Uma simulação, né, pessoal? A gente não sabe como é realmente, eu acredito ainda particularmente que é pior do que isso. Que ele traz uma reflexão, né, do versículo Apocalipse 14:11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Acelerar um pouquinho. Imagine que é apenas mais um dia comum na sua vida. Você acorda quando o despertador toca, toma seu café da manhã, escova os dentes e, como sempre, segue para o seu trabalho. Tudo parece absolutamente normal. Até que, Jesus falou, né, que assim como o ladrão vem de noite, a sua vinda é muito rápida, é num piscar de olhos, né? Então isso aqui que eu acho que ele está querendo dizer, né? De maneira inesperada, né? A gestão financeira da sua empresa Ixi, não precisa ser complicada. A maior parte dos empresários, vou ter que assistir propaganda junto. ao invés do silêncio absoluto da morte, você desperta em outra dimensão. Um lugar estranho, diferente de tudo o que você já viu. E de alguma forma você simplesmente sabe. Este será o seu lar, pelo resto da eternidade. Nossa, quanto drama, né? E tal, alguém pode pensar, drama? Não tem nenhum vídeo, nenhum tipo de drama que pode chegar perto da realidade do inferno. O inferno bíblico é simplesmente um dos conceitos mais assustadores apresentados na história humana. A tortura, nessa existência, por mais cruel que seja, termina quando o corpo se apaga. O luto, por mais insuportável que pareça, se dilui lentamente com o tempo. Mas o inferno não conhece esses limites. Aqui não existe o alívio da morte, nem a misericórdia do esquecimento. Os gritos não cessam. Eles ecoam, se misturam, formam um coral grotesco de desespero. E a pior parte é a lucidez, a consciência absoluta de que não existe saída. Você ficará ali não por 100 anos, não por 1 milhão de anos, não por 1 trilhão, mas sim para sempre. Como medir a eternidade, né?
A gente pensa que um ano demora, 5, 10 anos demora. Imagina toda a nossa vida, né? 100 anos e tal, 90, 80, sei lá. Agora, o que que é isso perto da eternidade, né? Não existe comparação, na verdade, né? Caramba, é sério demais, meu. Bom, pelo menos essa é a visão tradicional que temos deste local. Mas seria realmente isso que as escrituras revelam? Seria o Criador do universo capaz de deixar sua própria criação sofrendo por toda a eternidade sem possibilidade de descanso? Ou será que essa imagem do inferno foi amplificada ao longo da história como uma ferramenta de controle social? E se eu te falasse que a palavra inferno nem existe nas escrituras originais, você acreditaria? Tem várias palavras que descrevem, tá? Existe o Gehenna, o Hades, esqueci o nome do outro, tem o Lago de Fogo. Cada um tem um simbolismo ali e tal, mas no final das contas existe esse lugar, a palavra é bem clara. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa daqui é uma das referências principais, né? Livro da vida, a gente entende que é onde aqueles que entenderam ou aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz tiveram seus nomes escritos, né, no livro da vida. Então é basicamente acreditar em Jesus, no que ele fez, ser batizado com o Espírito, ter uma vida de caminhada cristã buscando se santificar longe do pecado. E entre muitas coisas, essa é uma explicação de maneira simples, né? Para você ter o teu livro, teu nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, para sempre. Depois de um longo estudo sobre o assunto, eu percebi que o conceito de inferno é muito mais complexo do que você imagina. E talvez o inferno como conhecemos nem exista. No vídeo de hoje, vamos estudar esse conceito a fundo e tentar entender um tema que sim, foi muito deturpado com o tempo. Por isso, no vídeo de hoje, vamos tentar entender o que é o inferno bíblico. Eu tinha assistido só até uma parte, ali, alguns minutos, estou assistindo e reagindo aqui junto. Muitos pensam que após a morte, sua alma é diretamente lançada ou para o inferno ou para o céu. Mas não é bem isso que as escrituras nos ensinam. O mais importante a se dizer aqui é que a palavra inferno nem sequer existe nas escrituras originais. No Antigo Testamento, escrito em hebraico, Sheol. a palavra usada era Sheol, basicamente o lugar dos mortos, uma espécie de cova ou mundo subterrâneo. Não era originalmente um lugar de punição eterna. Era simplesmente o destino comum de todos os que morriam, sejam bons ou maus. Se você cria sites, Mais uma vende propaganda. curso ou trabalha com marketing digital, eu vou te dar aqui 3 O livro de Tem que assinar o Premium, né? Nesse login que eu não tenho, no outro eu tinha, não renovei. Vamos que vamos. Eclesiastes explica mais sobre o que acontece com quem está no Sheol. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ou seja, todos nós, bons ou ruins, vamos para o Sheol, o que já contradiz muito sobre a ideia de que ao morrer vamos diretamente para o inferno ou para o céu. Nem mesmo grandes homens como o rei Davi está no céu neste exato momento. Homens e irmãos, sejam-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele já morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. É que assim, né? Quando Cristo estava na cruz, a gente entende, né, o que ele falou para o ladrão, que hoje mesmo estaria no paraíso. Então a percepção que a gente tem
é que aquele ladrão naquele dia mesmo estava. Então, a partir do céu inaugurado por Jesus, aqueles que é para estarem com ele estariam instantaneamente, né? Sejam-me lícito dizer-vos até hoje o seu sepulcro, porque Davi não subiu aos céus. Não, mas aqui é uma interpretação diferente. No sentido de que não, Davi não, né? Davi não subiu aos céus que nem Jesus subiu e ressuscitou, né? Enfim, não sei. Teria que ver o contexto ali, mas eu acho que é isso. Sois os santos portas dos anjos, Senhor. Sois fortes padrão. Alguns versículos sugerem que apenas alguns homens podem estar no céu, como Enoque, Elias e Moisés. Mas a maioria dos mortos ainda aguarda a ressurreição e o julgamento final. Mas o Senhor me devolveu a vida. Senhor, meu Deus. Lázaro! Levante-se! Muitos podem até lembrar do ladrão da cruz. À primeira vista, parece que o ladrão iria imediatamente para o céu. Mas há detalhes cruciais que a maioria ignora. Primeiro, a palavra que, presente em quase todas as traduções modernas, não existe no grego original. Ela foi inserida para deixar a frase mais fluida, mas cria a impressão de cumprimento imediato, algo que não está no texto original. Hoje, você estará comigo no paraíso. No grego, a frase, de uma maneira mais literal e fiel à teologia bíblica, seria: Amém, estarás comigo no paraíso. Isso muda completamente a frase, mas existem diversos outros versículos que comprovam que ninguém está no inferno, mas sim no Sheol, ou seja, sepultura, esperando pelo julgamento final. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Tem esse conceito também, né? Aqueles que creram em Abraão, a gente entende também de que, de alguma maneira, né, a palavra fala que estão no seio de Abraão. Mas é uma série de coisas aí, vamos que vamos. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. No Novo Testamento grego, a palavra usada para o mundo dos mortos não é mais Sheol, mas sim Hades, que é basicamente a mesma coisa. Na parábola de Lucas, Jesus conta que o ímpio está sofrendo no Hades, enquanto o justo está descansando. Porém, é apenas uma parábola, não um mapa literal do Hades, pois ele seria a mesma coisa que Sheol, ou seja, sepultura. Apocalipse 20 descreve a morte e o Hades. É que assim, ó, tem uma parábola que fala, se você quiser ver no Evangelho, que fala do homem rico e de Lázaro, né? Só que tem um detalhe, em todas as outras parábolas, Jesus não deu nome, né? Falava de um fariseu e um publicano e tal, um pai e um filho, enfim. E nessa parábola ele dá nome para Lázaro. Então, uma interpretação que existe é que essa não é uma parábola, é uma história real, onde Lázaro era mendigo e pobre, e não sei se só por esse motivo ele foi para os céus ou não, e o outro homem era rico e foi para o inferno, mas não sei se foi só por esse motivo, né, que Jesus quis ilustrar. Eu acho que não tem a ver só com ser pobre ou rico, porque tem gente que não tem culpa de ser rico, é herdeiro, enfim. Eu acho que era um rico pecador, orgulhoso e fazia mal, provavelmente, né, enfim, mas... E aí... o rico está no inferno, Lázaro está nos céus, e o rico pede para pelo menos molhar ali com uma gota água, porque o inferno está queimando e tudo mais. Então, tem uma interpretação também, a Bíblia, não é à toa que ela é o livro mais cativante e apaixonante do mundo, né? Porque ela, embora alguns conceitos são muito fáceis de entender, e Deus não quis complicar, eu acho que nunca quis, porém, quando se traduz é que acontece algumas coisas nesse sentido, né? Uma palavra que no original tinha um sentido, vem para outra língua, é difícil você interpretar da mesma maneira. Então, enfim, né? Foram lançados no lago de fogo. Ou seja, o Hades é temporário, um estágio intermediário até o juízo final. Interessante notar que, na sua Bíblia, provavelmente a palavra usada aqui é inferno e não Hades. Uma tradução bem errônea. Como que o inferno, que é o fogo que nunca se apaga, vai ser lançado no lago de fogo?
Não faz sentido. Além de Sheol e Hades, temos também o Guiena e Tártaro. Guiena é o mais próximo que temos de inferno, porém é uma metáfora. Guiena simplesmente é a transliteração de Inon, ou seja, era o vale de Inon, fora de Jerusalém, um local real conhecido como lugar de sacrifícios pagãos no passado e mais tarde usado como depósito de lixo e cremação de cadáveres. Jesus usou a imagem do Guiena, um fogo constante e podridão, como metáfora da condenação final. Esse é o termo mais próximo do conceito de inferno, como entendemos hoje. Geena também é o local onde por séculos se queimava o lixo de Jerusalém. Então, o vale é associado com o fogo eterno pelo lixo que constantemente queimava aqui e também pelos sacrifícios queimados aqui. Dentro do Octadesk, você pode conversar com seus clientes de forma organizada, ter muito mais agilidade. Tártaro era a prisão dos anjos caídos, mas foi erroneamente traduzido como inferno. Ou seja, resumindo tudo que eu falei aqui: Sheol ou Hades, estado dos mortos, sepultura. Guiena, o lixão de Jerusalém, usado como metáfora da condenação final. E Tártaro, uma prisão de anjos. Todos esses nomes foram traduzidos como inferno, de onde vem a palavra inferno. Isso apagou as distinções originais e consolidou a ideia de que todas as referências eram sobre o mesmo lugar, o inferno eterno de fogo. Mas não se engane, a condenação final existe sem sombra de dúvidas, a qual é um acontecimento futuro. Por exemplo, no versículo: "E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes." Ou seja, sempre que a Bíblia menciona o Guiena, ela fala no futuro. Vemos sempre as palavras serão e haverá, e isso aparece diversas vezes. Ou seja, neste momento, não existe ninguém no inferno. Ou melhor ainda, o inferno nem existe, mas sim a condenação final e o lago de fogo. Mas agora... o que ele quis desmistificar aqui são os termos, né? Ficou conhecido como inferno, mas realmente tem aquelas interpretações ali, eu já li sobre isso, mas bem legal, o cara tá trazendo aqui umas explicações bem legais. De qualquer maneira, não anula o lago de fogo eterno, né? O que importa é isso, na verdade. Ora, basta descobrir se o tormento nesse lago de fogo é eterno ou não. Esse vídeo tem um ar de terror, né, de tal. Não gosto de vídeos que usam o terror, o terrorismo aqui de medo, né? A questão não é nem a música, mas o que está sendo mostrado. Se você se assusta com isso, saiba que a realidade é pior. Assim, ó, de verdade, assim, eu vou falar algumas experiências que eu já tive. Esse ano ainda teve uma fase da minha vida que eu estava bem mal espiritualmente, fisicamente, emocional. E eu voltei ao pecado da pornografia por um tempo. E teve uma das noites que foi mais de uma vez que eu senti isso. Era como se eu começasse a sentir os meus pés ali, as minhas pernas, a queimarem no inferno, assim. E nesse tempo, Deus, para me trazer temor, começou a acontecer umas coisas do tipo assim, eu relar no fogo, em coisa quente, doeu tirar na hora e vinha algo para mim, assim. Quem já teve essa experiência sabe. O inferno é pior. O inferno é pior que isso. Então, assim, você pode pensar que é um terrorismo, né, de Deus falar ou mostrar para alguém que o inferno é horrível. Só que ele mostra a verdade, entendeu? Se você quer ouvir historinha bonitinha, vai seguir Lúcifer, vai seguir o diabo, que você vai ter uma historinha bonitinha, vai ter dinheiro, carro, luxo, um monte de coisa, por algumas décadas aí de anos. Mas o final você já sabe. E Deus, ele vem com a verdade. E a verdade da Bíblia, a verdade de Deus, ela é um pouco mais complexa e difícil de você entender, e eu entender também, porque a gente tem a nossa mente ainda muito limitada, e como esse mundo jaz do maligno, nós tivemos a nossa mente formatada por muitos conceitos errados. Inclusive que o inferno é aqui na Terra, e papapá, Deus é mau por ter criado o inferno, uma série de coisas.
Enfim, a gente pode até falar disso, né? Mas vamos ver mais um pouquinho aqui, que tá muito interessante esse vídeo, cara. Muito legal esse canal aqui. Sabendo assim que depois da morte, Acelerar mais todos um pouco. vamos para o Sheol, o que acontece em seguida? A Bíblia indica que haverá uma ressurreição universal, onde todos os mortos serão chamados à vida novamente. Mas agora, para serem julgados por Deus. Os justos, então, irão para a vida eterna, mas os ímpios para a morte eterna. Essa morte seria, então, o tormento eterno, o inferno como conhecemos? Falando em um ponto de vista lógico, seria completamente estranho estarmos em um local como o paraíso, vivendo a vida perfeita, sabendo que, em algum lugar do universo, pessoas queimam dia e noite. Inclusive, pessoas que você conhecia e gostava, mas que não eram convertidas. Isso seria realmente uma pena justa? É o que todo mundo fala, né? O argumento contra o inferno geralmente vai nisso, né? Mas vamos lá, deixa eu ouvir o que ele vai falar. Isso pode incluir pessoas boas, familiares e até mesmo jovens. Isso é mais do que cruel. É uma pena injusta. Ó, vamos dissecando o assunto. Eu vou te dar uma analogia. Existe o dono da empresa, você é um funcionário. O dono da empresa fala assim, ó, se vazar informação daqui de dentro para um concorrente, vocês vão ser demitidos se alguém fizer isso. Então, quem entende, não tem problema com autoridade, não quer ser rebelde, o que vai fazer? Eu confio nesse meu patrão, ele é um patrão bom, ele paga justamente, ele exige trabalho sim, mas ele recompensa de maneira justa. E eu vou fazer tudo certo aqui, porque eu sei que se eu fizer algo errado, eu vou ser demitido. Uma analogia bem simples. E se alguém vazar a informação, vai chegar um dia, o patrão vai chamar e vai falar, viu, você tá demitido e tá fora daqui. E aí o cara vai falar, pô, você é injusto, eu trabalhei um monte aqui, e aí um monte de argumento, entendeu? Só que o patrão tava pagando o salário dele para trabalhar. E aí você jogar na cara que ele é injusto, sendo que ele avisou você de uma punição, comece a pensar nisso. Em Lucas capítulo 12, Jesus conta a parábola do servo fiel e do servo mau, que mostra que aqueles que conhecem e recebem mais da graça de Deus têm maior responsabilidade diante dele. Aqui ele deixa claro que o julgamento não é igual para todos. Por exemplo, seria justo se Hitler fosse jogado no fogo eterno junto com um ladrão de galinhas que não se arrependeu? Os dois sofreriam a mesma pena, o lago de fogo para toda a eternidade, mesmo tendo cometido pecados completamente desproporcionais. Então, não seria justo. Ou muito pior, imagine um homem que passou a vida toda sem fazer mal a ninguém, mas por não crer seria condenado eternamente às chamas, junto com tiranos e assassinos. Faz muito sentido. O versículo fala o seguinte: e o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Poucos açoites não remete a algo eterno, mas sim uma pena justa. Isso deixa mais do que claro que o castigo de todos será justo, mas não igual. Isso já tira muito aquela imagem do inferno que queima eternamente. Em Apocalipse temos o vislumbre de como será o julgamento terrível de Deus, e que também reforça a ideia de que nem todas as penas serão iguais. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Ou seja, a condenação será conforme suas obras, e você pagará pelo que cometeu. Os salvos não pagarão, pois o Messias já pagou por estes. Porém, os ímpios sofrerão a ira do Criador e depois serão aniquilados. Assim, é que nem aquela discussão, né? Tem uma discussão entre os cristãos, são mais os evangélicos, né? No sentido de, grande tribulação, Jesus vem antes ou vem depois. Cara, se prepara para quando Jesus vir e na hora a gente vê. Então, tipo assim, essa aqui é uma discussão do tipo, o Hitler vai sofrer mais do que um cara e tal, mas todo mundo vai sofrer e vai estar... A questão não é o quanto vai sofrer no inferno, se mais ou menos, né? É um pensamento muito medíocre, você pensa assim, não, então eu vou fazer o bem, não acredito em Jesus, mas daí eu vou receber menos açoite. Cara, você vai correr o risco, tá louco? Tipo, de maneira resumida, qual que foi o grande problema da humanidade e é até hoje? É o pecado. Acho que você já ouviu lá em Gênesis,
Satanás perverteu ali Adão e Eva. E aí o que rolou? O pecado, e o salário do pecado gera morte. Então, durante o Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com Israel, que era o povo escolhido dele, para que se oferecesse um cordeiro em troca do pecado. E esse cordeiro tinha que ser sem mancha, e tinha todo um ritual, era o sumo sacerdote, né, que fazia o sacrifício desse cordeiro, uma série de coisas. Então a gente entende que essa era uma representação de Cristo, né? A gente vê Jesus Cristo revelado no Antigo Testamento mesmo já. Vou deixar uma imagem aqui, né? E propaganda. Eu vou pagar nos próximos aí um prêmio para não... Vamos lá. Vou ver Photoshop. Tô aprendendo a fazer vídeos aqui ainda, gente, mas vai dar boa. Quem quiser aí é o OBS Studio, muito bom, inclusive. Nem sei se vai rodar o vídeo. Não sei se talvez caia lá pro JJ, ele... Não sei se isso aqui tá de acordo com as regras do YouTube. Vamos ver o React aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê. Se não der, é justo também. Mas o que nós entendemos? A humanidade inteira estava condenada por causa do pecado. Jesus veio sem pecado, em forma humana. Foi o sacrifício perfeito no nosso lugar, no lugar de qualquer animal ou cordeiro. Um sacrifício eterno e espiritual, que quando nós entendemos, acessamos, nos arrependemos dos nossos pecados, temos a nossa vida lavada pelo sangue dele, nós somos vistos por Deus por meio de Jesus Cristo. É uma chave espiritual que o próprio Deus deixou. Então eu tive minha vida transformada de uma vez por todas em 2013. Eu já era, de certa forma, religioso desde pequeno, mas em 2013, quando o meu coração mais doía na minha vida, na pior fase da minha vida, o Senhor me encontrou, me mostrou o caminho de salvação. Ah, que ano especial, cara. 2013 eu nunca mais esqueci da minha vida. E ali eu pude conhecer o Espírito Santo, Deus, Jesus, de uma maneira... Ah, cara... Até hoje, cara, 2025, 12 anos aí, vai para 25 de fevereiro, agora vai dar 13 anos de conversão. Estou me convertendo ainda, por incrível que pareça, 13 anos está no início da conversão, mas que eu comecei a conhecer ele. E eu fui muito impactado, as pessoas que estavam perto, assim, até se assustaram, acharam que eu estava numa seita, era na Bola de Neve na época. Mas o que muitos entenderam é que foi Deus quem via nos meus olhos. Tive um monte de experiência com Deus, né? Então, o que eu tenho para te falar? Talvez você é um cara muito cético, do tipo assim, ah, Deus não se prova, você não prova que Deus existe. Cara, você que é a favor do método científico, da experimentação, eu convido você a experimentar e fazer o seguinte. Tenta no mais íntimo do teu coração conversar com Deus, falar para Jesus que você quer que Ele assuma a tua vida por 1 ano. E você pede uma experiência de um tempo com Ele, para você provar. Se não existir, se não acontecer nada, beleza, segue tua vida. Mas se acontecer, e vai acontecer se você fizer isso, aí você vai provar. Existe um versículo que fala provar e ver de que o Senhor é bom. Então, inclusive Deus gosta de um desafio, tá? Ele não tem medo de desafio não, cara. Eu já desafiei ele nesse ano de 2013 aí, contar bem rápido. Meu Deus, tô falando muito, esse vídeo vai ficar muito grande. Já conto. Não é estratégia não, mas já conto mesmo, porque senão não vamos conseguir dar conta aqui. O inferno foram lançados no lago de fogo. Esta tudo no improviso. É a segunda morte. Ou seja, haverá um justo julgamento segundo suas obras. E depois, os condenados serão aniquilados para sempre. Mas isso não significa que eles sofrerão para toda a eternidade. Mas sim que pagarão pelo que cometeram. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que... Nossa, isso aqui é muito triste, cara. Porque eu vou falar pra vocês, eu luto pra não ser um covarde todo dia, cara.
E aí tem mais aqui, né? Tem incrédulos, depravados, assassinos, misericórdia. Imoralidade sexual. Jesus veio e elevou o nível da imoralidade, né? O adultério, se você olhar para uma mulher, você homem, por exemplo, olhar para uma mulher e desejar ela no teu coração, você já cometeu adultério. Lá para o céu é como se você tivesse ido para o motel com ela, mano. Entendeu? Então isso aqui pega o cristão também. Então a régua da Bíblia, eu acho lindo isso, mas dá muito temor, mas ela passa, a régua é o mesmo nível para todo mundo, entendeu? Se o cristão faz isso aqui, ó, ele também não, os idólatras, a gente está aí numa fase falando de idolatria, igreja católica, igreja evangélica, o Papa fala não sei o que lá, não sei o que, enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas mentirosos, às vezes a gente mente excluindo uma palavra, tentando manipular, enganar, é muito sério, cara. Aí você pode me perguntar, pô, Thiago, é impossível então entrar no céu? Não é impossível. Por quê? Simplesmente por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, quem entrega a sua vida a Jesus e é batizado com ele, tem o Espírito do próprio Deus morando no nosso corpo. E ele vai nos conduzir a uma vida de santidade. Claro, você tem as disciplinas espirituais, oração, jejum. Cara, o jejum é maravilhoso. Eu tenho uma dificuldade com o jejum, eu tô errando, preciso jejuar mais, estou falando aqui abertamente. Mas o jejum é maravilhoso. Então, assim, essa palavra aqui é para mim primeiro, entendeu? Que não tem santarrão, não tem bonitão do reino, não tem nada. A palavra, ela é muito séria. A palavra fala que a palavra é uma faca de 2 gumes, né? Que corta, separa a junta da medula as intenções do coração. Então, esse versículo aqui me assusta, cara. Me assusta. E arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O significado da palavra morte é a interrupção definitiva da vida de um organismo ou o fim da vida humana. É um estado de simplesmente deixar de existir, e não um sofrimento eterno. Se o inferno é um lugar de fogo eterno, como ele foi lançado então ao lago de fogo? Não faz sentido. Isso porque em grego original, a palavra aqui é Hades, não inferno. Hades é o mesmo que Sheol, ou seja, sepultura. A morte será jogada no lago de fogo para a segunda morte. O Hades é a primeira, o lago de fogo, a segunda. Pois o dom da vida eterna é somente dos salvos. Os ímpios serão mortos, pois se sofrerem por toda a eternidade, também terão vida eterna. Mas então como explicar Mateus, capítulo 25, versículo 46? Não concordo com isso que ele falou. A palavra é clara. Haverá choro e ranger de dentes, a fumaça sobe para todo sempre. Vamos ver até o final. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Sim. Na visão popular, isso significa sofrimento consciente, sem fim, inferno de fogo e dor eterna. Mas o grego original traz uma nuance diferente. Golases é a palavra traduzida muitas vezes como tormento eterno. Ela tem um significado literal de punição, correção ou castigo. Não implica necessariamente sofrimento eterno consciente, apenas que é uma punição severa ou decisiva. Bosanos, outra palavra grega que se aproximaria mais da ideia de tormento físico, como os instrumentos de tortura. Não sei se você entendeu, mas Jesus não usou bosanos aqui. Ele usou colazim, enfatizando punição, não necessariamente tormento eterno. Quando falamos em punição, não precisamos imaginá-la como dor infinita. Pena de morte é uma punição, embora seja rápida e final. Stop! Let me tell you about this little Black Friday deal. Muito bom isso aí. For just 27... Ih, a internet. Não tô ganhando nada. Prisão. Não tô ganhando nada pra fazer essas propagandas do YouTube aí, hein? Multas, exílio. Esse canal aqui não é monetizado. Todas são formas de punição. O mesmo aqui se aplica à condenação final. A punição pode ser a separação definitiva de Deus, a segunda morte, ou a aniquilação sem que seja necessária a imagem de fogo que consome eternamente. Ou seja, um grupo recebe a vida plena e eterna, outro recebe punição ou castigo decisivo, proporcional à sua rejeição da salvação. Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra salário aqui indica consequência inevitável. Se alguém peca, a consequência é a morte, não necessariamente tormento eterno. Por exemplo, quando Adão desobedeceu a Deus. Assim, o conceito que ele está falando eu acho legal, porque tipo assim, cara, você não estar já na vida eterna com Deus
já é a pior coisa que poderia existir para você. Porque se você não teve nenhuma experiência com Deus ainda, e eu oro em nome de Jesus que você que está assistindo aí tenha, e provar do amor dele, da graça dele, sentir no teu espírito, na tua mente, no teu corpo, ouvir ele falar com você, esse é o maior dom, é o maior presente, e eternamente estar com ele e poder ver Jesus, aquele que morreu para te salvar, e ver com os teus olhos e viver com ele eternamente. Então, se você está separado disso, já é a punição. Eu entendo o que ele está falando. Mas vamos lá, vamos lá. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus não disse que Adão sofreria eternamente em tormento. Ele simplesmente morreu, espiritualmente primeiro, pela separação de Deus, e depois fisicamente. A morte aqui é a punição pelo pecado, o salário que o pecado paga, sem a necessidade de sofrimento consciente. Quem obedece aos mandamentos preservará sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Aqui temos a mesma lógica. Obediência preserva a vida. Desobediência traz a morte. O que mais tem são versículos que dão a ideia de uma morte eterna, uma destruição, uma aniquilação, mas não um sofrimento eterno. Mas o versículo que mais deixa claro essa ideia está em 2 Tessalonicenses. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ou seja, a destruição é eterna porque as consequências são eternas. Os condenados nunca mais voltarão à vida e sofrerão o julgamento. Só uma observação sobre o satanismo, né? Eu teve uma época que eu toco bateria, né? Tocava já, eu era católico, tocava na missa já, uns 13, 14 para 15 por aí. Na renovação carismática católica e tal. E depois aconteceu uma série de coisas, eu acabei entrando muito no heavy metal e tal, e tem muita coisa satânica no death metal, no thrash, black metal, só podreira. E era claro lá como... E aí a gente seguia, tinha as bandas, tinha uma banda que chamava Dayside, o vocalista fez que nem aquele assassino famoso dos Estados Unidos lá, colocou uma cruz de cabeça para baixo na testa, marcou. Aí a capa tinha um CD que chamava The Christianize, né? Descristianizar. A capa era tipo os demônios assim no inferno e fazendo sexo com as mulheres, né? Tal, como se o inferno... Tinha uma música do Creator que chamava Servant in Heaven, King in Hell, né? Servo no céu, rei no inferno. Então, a maior enganação dentro do satanismo é que os servos de Satanás vão reinar com ele. Isso, assim, isso cara, é assustador, porque eles vão ver que ter servido ele foi a pior coisa e eles foram enganados com uma mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Deus, por mais que seja duro, ele fala a verdade. Sabe aquele pai que fala a verdade? Deus é pai e fala a verdade. E é triste. Eu oro para que todas essas pessoas sejam iluminadas pela luz de Cristo. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Isso, obviamente, é uma hipótese. Você não vai entrar na vida eterna todo mutilado. Por isso que é difícil de interpretar, se você não souber o significado das palavras. Sim, Jesus usava da hipérbole, né? Que é um recurso de você exagerar num nível para mostrar que aquilo é muito importante. Porém, óbvio, você tem que buscar se santificar e não precisar cortar a sua mão. Mas assim, eu vou ser um pouco terrorista aqui. Numa decisão de punição eterna, e por favor entendam, gente, não estou falando para ninguém fazer isso, mas pensa, numa punição eterna, você receber uma dor menor para se livrar da dor maior, parece ser mais sábio. Então eu acho que é algo nesse sentido que Jesus quis dizer, né? Mas eu acho que se você precisar decidir isso de maneira literal também, perto da tua morte, sabendo que você vai para o inferno, você não abandonar um pecado
e fazer de tudo para se livrar daquele pecado, para um sofrimento aqui temporário, mas ter a vida com Jesus depois, melhor. Jesus diz repetidamente, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ele está se referindo ao termo grego Gehenna, como eu havia explicado, remetente ao vale de Inom. O fogo que não se apaga, mencionado no texto, não se refere a um tormento consciente ou sobrenatural, mas sim à constância do fogo e consumia materiais orgânicos e detritos. Como o fogo não podia consumir imediatamente todo o lixo depositado, os vermes presentes nos resíduos completavam o processo de decomposição, garantindo que nada permanecesse intacto. Essa imagem servia para Jesus ilustrar a destruição total e irrevogável dos que rejeitam Deus, usando um símbolo conhecido e assustador para o público judaico da época. Portanto, a expressão é metafórica e pedagógica. Se analisarmos outros textos bíblicos, fica evidente que a expressão fogo eterno é uma linguagem simbólica, usada para ilustrar uma destruição completa e irreversível, não necessariamente algo que nunca acaba. O exemplo clássico é dos Edomitas, descendentes de Esaú. Devido à sua arrogância e violência contra Israel, os profetas anunciaram que seriam consumidos pelo fogo. E o texto diz algo muito semelhante ao que conhecemos do inferno. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada. Historicamente, o povo de Edom foi totalmente aniquilado. E hoje não vemos mais esse fogo que Isaías fala. O que permanece são as consequências dessa destruição, ou seja, a completa eliminação do povo. Isso realmente aconteceu na vida real. Este povo foi aniquilado pelo fogo. Existem também diversos outros versículos que comprovam isso. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades em redor que se entregaram à fornicação e à imoralidade sexual foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Historicamente, Sodoma e Gomorra foram destruídas há muito tempo, mas não está até os dias de hoje queimando. Não está, mas eu acho que o sofrimento eterno é espiritual de quem morava lá, entendeu? Enfim, é uma interpretação minha, né? O que prova que o fogo eterno é apenas consequência, representando destruição irreversível e punição definitiva, e não sofrimento consciente. Em Apocalipse 14, a Bíblia descreve de forma clara o julgamento sobre aqueles que adoraram a besta e sua imagem. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Criar um negócio na internet sempre pareceu complicado demais. Mas agora... Esse texto confirma que haverá um tormento e que ele será intenso e terrível, correspondendo à mesma ira de Deus que Jesus enfrentou. Recordemos a frase de Cristo: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. O cálice simboliza o sofrimento, bem como o peso da ira de Deus que ele tomou a favor dos salvos. No entanto, Jesus não tomou esse cálice pelos ímpios. Eles arcam com o julgamento por suas próprias escolhas. O tormento, portanto, é terrível, porém injusto, sendo o resultado direto do juízo divino sobre aqueles que rejeitaram Deus. O versículo segue: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberam o sinal do seu nome. A fumaça simboliza as consequências permanentes do juízo, o que resta do fogo após a destruição. De forma semelhante, os Edomitas mencionaram as consequências permanentes a besta e a sua imagem. Não, mas o versículo está falando, aí não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e sua imagem. Não tem repouso. Então, eu acho que ele partiu para uma interpretação errada. Ao meu ver, sim, eternamente é um sofrimento. E aqueles que receberam o sinal do seu nome. A fumaça simboliza as consequências permanentes do juízo, o que resta do fogo após a destruição. De forma semelhante aos Edomitas mencionados anteriormente, a ausência de descanso, nem de dia, nem de noite, indica que o julgamento é completo e irrevogável. O texto enfatiza que o juízo será pesado, doloroso e severo. Haverá ranger de dentes e constatação da justiça de Deus. É um aviso sério. A gravidade do pecado e da rejeição a Deus é absoluta, e ninguém deve desejar estar no lugar desses condenados. Como dizia o texto de Mateus, alguns com muitos açoites e outros com poucos, segundo suas obras. Mas não que isso será um tormento eterno. Depois do julgamento, terá o lago de fogo, que seria a segunda morte. Mas não é só isso. O Antigo Testamento menciona vários versículos que comprovam que os ímpios não existirão mais. Os ímpios serão destruídos e não passarão o resto da eternidade no inferno. Até mesmo o Novo Testamento reforça isso. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ele está falando que Deus pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Essa, obviamente, é uma das interpretações que existem para o conceito do inferno. Não quer dizer que é 100% isso. Existem vários teólogos que interpretam dessa forma. E, obviamente, se você discordar, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Obviamente, sendo respeitoso, também não quis desrespeitar crenças cristãs que acreditam no purgatório, no inferno eterno. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que você achou. Aqui foi o JJ. E até o próximo vídeo.
Eu ia... Ó, um curso dele aqui, gratuito de edição disponível. Legal. Eu ia falar uma outra coisa. O que eu ia falar? Eu tava contando uma história. Tá... Nossa, eu esqueci, cara. Não era pra falar. Enfim, se você assistiu aí, tem as interpretações, tá? Não se assuste. Existem as interpretações bíblicas, original e conjunção do antigo com o novo. Eu não quero provar para ver, esperar para ver se vai ser destruído de uma vez ou para eterno. Eu quero estar do lado de Deus. Então, se você deseja isso também, você pode fazer uma oração simples no teu coração. Pode ser da tua maneira. Ou se você quiser repetir uma oração, eu vou te ajudar. Você pode orar assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, entrego minha vida a Ti, peço que o Senhor seja o meu único Salvador e que o Senhor dirija a minha vida agora. Em nome de Jesus, amém. É isso. Fiquem com Deus, pensem bem a respeito, que esse assunto vale a pena. Valeu, um abraço, até...